Olá, está começando mais um programa Concerto de Ideias. Eu agradeço o seu carinho e também a sua companhia. Hoje o nosso tema é importante, pois afeta a maioria da população. Nós vamos falar sobre os nossos maiores vilões, ou seja, nós mesmos. Será que podemos nos sabotar? Será que nossos pensamentos e sentimentos podem prejudicar a nossa saúde? É o que veremos no programa de hoje. Eu convido você para estar conosco e veja também quem vai estar aqui com a gente participando da conversa. Marli, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Betina. Pois é, a correria é muito grande, parece que tem só aumentado. A cada dia nós nos sobrecarregamos mais e mais de trabalhos, estudos e afazeres domésticos. Como resultado, nosso tempo livre e de descanso está diminuindo e o estresse parece que está aumentando. Mas isso está acontecendo mesmo ou é a nossa mente que está sendo sobrecarregada por sentimentos negativos? Será que não estamos nos sabotando? Nossas emoções estão colaborando para este quadro final? Para a gente começar a desenvolver essa nossa ideia e para a gente poder conversar, Marli, nós vamos assistir a uma reportagem que a nossa equipe preparou com muito carinho e depois a gente volta a conversar. Vamos assistir? Medo, ansiedade, angústia, alegria e frustração. Um turbilhão de emoções que faz parte da vida. E quando esses sentimentos, essas emoções são acumuladas por muito tempo, elas resultam em consequências. O corpo reage de várias formas, tanto no lado físico quanto no mental. Você sabe o que são emoções tóxicas? Não. Não conheço, não sei não. Eu estou conversando com alguém, ela me fala alguma coisa, eu reprimo aquilo e não passo adiante. Isso, de certa forma, me deixa mal. Emoções que fazem mal para a nossa saúde, eu acho. Tais sentimentos é como se fosse um copo de veneno que você bebe pensando que o outro vai passar mal. E você já guardou um sentimento por muito tempo e isso afetou a sua saúde ou o seu modo de agir? Não. Não. Eu guardei, mas isso só atrapalha no humor, no dia a dia, mas depois fica tranquilo. Assim. Medo, rancor, por ansiedade também, já me fizeram muito mal. E você se irrita ou tem raiva com alguma facilidade? Para me irritar tem que ser uma coisa bem séria. Sim, aconteceu um evento muito triste que eu fiquei um ano tendo que tratar. E você fica com raiva ou fica irritada com facilidade? Pouquinho. Olha, eu me irrito mesmo, fico com raiva com bastante facilidade, mas passa rápido também. Depende do dia, geralmente eu demoro para ficar, mas se eu tô mais estressada é mais fácil. Ligada às emoções tóxicas, a autossabotagem também é um grande problema para a saúde e para os relacionamentos. Quando saímos de uma situação, até prometemos que nunca mais faremos de novo. E quando percebemos, já estamos lá cometendo o mesmo erro. Isso é a autossabotagem e ela serve para que o nosso plano nunca dê certo. O que caracteriza a autossabotagem? Qual a melhor maneira de identificá-la? E como a autoilusão e a repetição estão ligadas à autossabotagem? A gente vai tentar, Marli, ao longo do nosso programa, responder a essas perguntas para a gente poder esclarecer um pouquinho mais para o nosso público que está em casa nos acompanhando. Mas eu queria conversar com você nesse início do nosso programa sobre especificamente emoções tóxicas. Parece que esse é um termo muito recente, né? O que seriam essas emoções tóxicas? Então, as emoções que são sentimentos tóxicos são sentimentos assim negativos como inveja, como raiva, né? Angústia, tristeza, são sentimentos que produzem químicos dentro do organismo. Uma pessoa quando ela está envolvida com a fúria, com a ira, internamente é liberado um tóxico que age diretamente no fígado. Essa pessoa pode também desenvolver dores nas juntas e também afeta o coração. É liberada adrenalina e isso pressiona o coração. Uma vez o coração pressionado, afeta todos os outros órgãos. Então, isso é negativo e por isso é químico. Entendi. Então essa questão das emoções tóxicas não é figurativa, não é porque elas podem nos deixar mal ou coisa do gênero, é porque realmente elas podem intoxicar. Somatiza. Sabe as doenças psicossomáticas? As pessoas elas realmente sentem e vão aos médicos, Betina, e eles examinam e não descobrem uma causa fisiológica, porque é emocional, por isso emoção tóxica.
De repente alguém está nos assistindo agora, Marli, pode estar sentindo isso. Foi a vários médicos, né? Fez vários exames e parece que nada foi diagnosticado. Procure um psicólogo, Aham. porque isso é realmente causado pelo emocional, o psicológico, que ao somatizar torna-se o quê? Físico. Mas como que a gente consegue identificar? Mas de repente eu não fui a médico nenhum, é o caso de alguém que está nos acompanhando também agora. Mas estou sentindo raiva, inveja, medo, ansiedade. Até que ponto essas emoções, esses sentimentos podem me atrapalhar ou podem prejudicar a minha saúde? Então, Betina, para a gente entender, você que está nos ouvindo, é importante a gente ir pro o que causa, né? Porque assim, a emoção, gente, não vem da situação. Entendi. Eu não fico com raiva, eu não fico angustiada pelo que está acontecendo, mas é pela maneira como eu interpreto a situação. Então, pessoal, é do pensamento. Não é a situação que Não é a situação. A situação em si, ela não tem potencial nenhum sobre o meu interior. Ela vai provocar alguma coisa. Ela pode provocar, mas se eu permitir, eu estou no controle das minhas emoções quando eu identifico o que eu estou pensando. A interpretação é um pensamento. Esse pensamento, internamente, ele já desperta o sentimento, ou bom ou ruim. No caso, como nós estamos aqui falando das emoções tóxicas, então são sentimentos negativos. Ruim. Então, se eu penso de uma forma negativa, imediatamente eu vou sentir um sentimento, uma emoção negativa. E essa emoção vai o quê? Direcionar o meu comportamento. Eu brigo, ou eu me enclausuro, ou a ansiedade, por exemplo, ela me leva a comer demais. Você vê, é uma coisa ligada à outra. Então, como a gente pode resolver isso? Identificando o nosso pensamento e confrontar. Então, quando eu começo a sentir raiva, ou inveja, ou medo, eu tenho que parar, não é a situação. Não é a situação e tentar tirar o foco do que a gente está sentindo e ir para o que eu estou pensando. Olha, isso é uma dica interessante, Marli. É aí que a gente tem a solução para tirar, para aliviar essa emoção. Por exemplo, a gente se conhece. Ok. E você passa por mim e de repente não falou comigo. Não te cumprimento, não te olho. Isso. Eu interpreto a situação como, se eu tenho um pensamento negativo, poxa, a Betina não gosta de mim. Mas de repente a Betina estava no mau dia, a Betina estava com pressa, nem me viu. Mas eu interpreto que você não gosta de mim, imediatamente eu me sinto como? Excluída. Então, eu mesma sou vítima de mim mesma. Olha, e isso é muito comum, né? As pessoas normalmente pensam primeiro uma questão negativa, né? Exatamente. A pessoa não me olhou, não me viu, não falou comigo, então o problema está comigo. Né? A pessoa não gosta de mim, eu fiz alguma coisa, ou ela é, não sei, algo diferente. E às vezes não é nada daquilo. E eu estou sofrendo, você não está nem sabendo de nada, entende? Então é muito importante identificar como eu estou olhando. E, gente, é muito importante ir a um terapeuta, um psicólogo da cognitivo-comportamental. Porque, assim, eu sou psicóloga da abordagem cognitiva-comportamental, então como a gente atua com um paciente, a gente dá, assim, tarefas de casa e a gente ajuda a pessoa a identificar o pensamento. E aí, rapidamente... Mas é difícil, né, Marli, as pessoas conseguirem perceber isso, né? Mas sabe, é um processo lento. É lento, mas ele é contínuo, ele é crescente. E é através dele que a gente vai ter, sabe o quê? Qualidade de vida. Ah, com certeza. Porque não existe ninguém perfeito. Mas também não existe ninguém só defeituoso. Sim, entende? temos um equilíbrio aí, né? Tem que ter, e a gente precisa ter esse automonitoramento para a gente ter qualidade. Porque senão a gente ou passa por cima da gente mesmo, ou a gente passa por cima do outro. E aí a gente cai nessa de sempre estar se sentindo negativo. E aí somatiza. Imagina, uma pessoa que sempre... E começa a ficar doente, né? Exatamente, isso que eu acabei de falar. A pessoa, quando ela sempre está com muita angústia, muita raiva, para onde que vai isso? Somatiza. Você sabe que a nossa pele, ela é um espelho da alma. Você vê a pessoa que sempre quando tem muito, assim, sabe, alergias... Começa muitos problemas de pele. É porque o emocional está aflorando. Está gritando. Através da pele, né? Através da pele. Então é importante a gente entender que emoções tóxicas existem sim. Sim. E elas se constituem no medo, na ansiedade, na raiva.
né? E o que é mais importante de saber disso é que se elas não forem diagnosticadas e controladas, seria essa a palavra, Marli, elas afetam a nossa saúde física. Afetam. E quando a gente olha em nossa volta, a gente vê o quê? As pessoas estão doentes e não descobrem a causa. Essa correria do dia a dia, essa agitação também impede a gente de perceber, nos perceber e perceber o outro também, né? Com certeza. E correria, Betina, é comportamento. Isso é E interessante. para eu chegar no comportamento, vem também do pensamento. Porque assim, Deus nos fez assim. Porque não é como os evolucionistas, né? Que acreditam que a gente foi evoluído, que a gente veio do macaco. Não. Nós somos criaturas criadas por um Deus. E Deus nos criou com esse processo de pensar, sentir e agir. Então, conforme eu penso, conforme eu interpreto, eu sinto. E aquele sentimento me leva ao comportamento de estar sempre nessa correria ou de pausar, entendeu? Então, tudo inicia no pensamento. No pensamento. Inclusive, identificar as emoções tóxicas está lá no pensamento. Porque se eu penso negativo, eu vou sentir um sentimento tóxico. E de repente, quando você percebe que você não está conseguindo controlar essas emoções e continua pensando e agindo de tal forma que você se sente mal e causa também um mal-estar nos outros, é o momento de procurar ajuda, né, Marli? A gente vai para o intervalo rapidinho, Marli. No próximo bloco a gente volta para conversar sobre autossabotagem. O que será que significa isso? Será que eu estou me autossabotando? Será? Você não pode perder o próximo bloco do Concerto de Ideias. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias. Eu quero lembrar a você que o nosso programa é todo gravado e produzido aqui no NASP, em Engenheiro Coelho. Nós montamos nosso cenário na biblioteca do campus e os alunos dos cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade e propaganda são os responsáveis por produzir todo esse programa que você acompanha aqui na TV Novo Tempo todas as semanas. E também quero convidar você a nos fazer contato, a estar em conexão conosco através das redes sociais. Os endereços aparecem aí no seu vídeo. Converse conosco, deixe seu recadinho, sua sugestão, sua crítica, sua dica de conteúdo, o que você gostaria que nós discutíssemos aqui no programa Concerto de Ideias. E hoje, em especial, nós estamos falando sobre emoções tóxicas. E conosco aqui no estúdio, a psicóloga Marli Portugal. Ela é graduada em Psicologia pela Unip de Limeira, São Paulo, é pós-graduada em Aconselhamento Familiar pelo NASP Engenheiro Coelho e mestranda em Comportamento Infantil pela Unesp de Rio Claro, São Paulo. No primeiro bloco, Marli, nós falamos um pouquinho sobre o que são as emoções tóxicas, como elas se caracterizam e de que forma elas realmente afetam o nosso físico, né? Falamos também sobre autocontrole, sobre identificar essas emoções e procurar ajuda profissional se de repente você não está conseguindo aí, né, o autocontrole, se controlar. Agora, no quadro Em Tese, nós vamos entender como nossas emoções afetam o nosso rendimento no trabalho. Será que estamos sabendo lidar tanto com esse estresse? Vamos acompanhar? Sim. Professora Cideli, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer compartilhar esses estudos. Para nós também. A professora Cideli Biasi, ela é formada em Psicologia e ela é mestre e doutoranda em Psicologia Clínica. Professora, conte-nos mais sobre a sua pesquisa. Há uns 8 anos atrás, eu fui convidada para trabalhar dentro da rede educacional adventista e durante o meu trabalho fui observando, através da solicitação dos professores, o quanto que eles estavam cansados, né? Alguns professores em afastamento por depressão, e foi por isso que eu fui procurar um mestrado daí na PUC de São Paulo, com esse foco de me aprofundar nessa área da saúde do professor. E o meu trabalho foi estresse, burnout e estratégias de coping em professores. A gente fez uma pesquisa com 420 professores, né, fazendo então um levantamento de estresse e burnout, que burnout é o estresse no trabalho, sentir-se queimado pelo trabalho, né, consumido pelo trabalho. E o burnout surge quando está no seu nível mais alto de estresse, que é de exaustão.
Essas emoções, esses sentimentos que você observou nos professores, você sentiu que são emoções tóxicas que chegam até eles? Quando os professores, né, que foi mostrado na pesquisa, eles utilizam estratégias adequadas, diminui o estresse e eles assim não adoecem. Então, você falou em emoção tóxica, né? Então, quando eu não sei administrar essas emoções de maneira correta, eu adoeço. Então, é uma emoção tóxica, porque emoção é um movimento do meu corpo, né? E essa emoção não passa por uma elaboração, por um processamento mental. Então, eu preciso avaliar essa emoção, né? Se é raiva, se é alegria, se é nojo, eu preciso, então, passar por um processo de pensamento para falar, isso aqui eu dou conta de administrar assim, ou dessa forma, ou daquela outra. Alguns autores vêm falando que sentimento é a emoção elaborada e que emoção pura, ela é tóxica, porque ela não passa por um processo de pensamento. Às vezes a gente precisa de ajuda instrumentada para poder pensar nessa emoção e não deixar ela pura, né, atuando sobre o organismo. Professora, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. A gente acabou de acompanhar aí parte dos estudos da professora Cibele Biasi. Marli, você concorda com o que ela acabou de falar? Acho que está muito ligado com o que a gente já discutiu, né? Exatamente. Você percebeu que ela falou que a emoção pura, ela veio de um pensamento, né? Então... Que não foi elaborado, não foi processado. Não foi processado. E daí vem o que você quer falar, que é a autossabotagem. Onde que entra a questão da autossabotagem? Então, eu posso, de repente, estar me sabotando sem perceber. Você viu naquela primeira entrevista algumas pessoas falando assim, eu não sinto muito isso, eu não tenho percebido muito isso. Então, isso é uma autossabotagem. Sim. Porque a pessoa, ela não identifica, mas ela elabora de uma forma errada. Então, isso ela está ela mesma se sabotando. Ela não percebe o que está acontecendo. E por isso, não sai não consegue resolver o problema, né? Fica numa espécie de repetição. De repente, as mesmas emoções vão e voltam, a situação muda, mas a emoção é a mesma, o pensamento é o mesmo e o comportamento também. Assim, o discurso é assim, eu sou assim mesmo, não não mudo, eu tenho uma personalidade assim, e não é. A gente tem como estar no controle das nossas emoções quando a gente identifica o que está causando isso. E resolver o problema, né? Tem como então, esse resolver. comportamento de repetição, ele pode ser muito bem controlado. Primeiro identificado e depois controlado para que não aconteça a autossabotagem. Exatamente. Está relacionado a ele, né? Está relacionado. Se eu não percebo, se eu não identifico o problema, o que eu vou resolver? Como eu vou, né, me curar? Que caminhos que eu vou tomar? Se eu não percebo que tem o Se problema. eu não percebo. Nós estamos aqui, nós duas conversando, né? Se de repente tem um celular aqui entre nós e começa a vibrar, a fazer barulho, e a gente não consegue se ouvir, mas a gente não vê o telefone e fala, Betina, a gente não consegue se falar, mas por que eu não estou identificando o que está causando? A gente termina a entrevista, a gente fica frustrada ao sentimento tóxico. Mas a gente não resolveu, mas quando a gente identificar, espera um pouquinho, vamos tirar. Tem algo atrapalhando. Tem algo atrapalhando. E é o que? O telefone. Eu tiro o telefone, pronto, não tem mais o problema. Então é exatamente isso que a gente precisa ter esse processo. Identificar o que está causando e resolver. Ótimo exemplo esse, Marli. De repente tem em casa vários celulares tocando à sua volta, né, dentro do exemplo que a Marli acabou de dar, que são vários sentimentos, várias emoções ou vários comportamentos te atrapalhando nas relações, quer sejam relações pessoais ou profissionais, e de repente você não consegue evoluir aí nesse relacionamento, na sua profissão, por conta dessa situação que está atrapalhando e você não consegue identificar para eliminá-la. Mas a gente analisar, Marli, os próprios pensamentos é uma forma de prevenir. Né? Uma forma de prevenir a questão da autossabotagem, das emoções tóxicas. Eu estou prevenindo. Mas também é uma forma de tratamento? Com certeza. Eu posso tratar dessa maneira? Pode. Você que está assistindo, né, e de repente está nos ouvindo agora, poxa, mas eu realmente estou muito triste, eu estou muito angustiado. Então procure um profissional, um psicólogo, né? Porque o psicólogo, principalmente que é da abordagem cognitivo-comportamental, ele tem técnicas, né, e tem mecanismo de te ajudar a identificar
Porque é muito perceptível, porque assim, o sentimento é sentido de uma forma muito forte. Eu sinto raiva, eu sinto. Eu vivo isso com intensidade, Não é? né? Eu sou muito angustiada, eu tenho uma angústia dentro de mim. E eu me vejo me comportando. Mas é difícil a gente se ver pensando, que é o vilão da história. Então, quando você procura um profissional, ele vai te ajudar a identificar e te ajudar o quê? A como lidar com isso. Ok. E essa situação, Marli, de uma certa forma, pode estar relacionada, por exemplo, com a falta de perdão? Por exemplo, uma situação que eu vivenciei, alguém que me magoou muito, que eu não consegui me desvencilhar da situação, não consegui perdoar nem a outra pessoa e nem a mim mesma, e de repente eu estou repetindo os comportamentos porque eu não consegui identificar que essa situação precisava de perdão. Exatamente. E o perdão, Betina, é uma coisa tão profunda. A gente acho que precisava fazer um programa só Só sobre sobre perdão. Combinado, Marli. Você topa voltar aqui? Com certeza. Ok, então quem está em casa vai acompanhar com a gente um programa só sobre perdão, com a Marli conversando com a gente sobre isso. Porque assim, o perdão, a gente tem uma ideia, eu acho que meio equivocada do perdão. Geralmente as pessoas pensam, interpretam perdão como o quê? Esquecer ou aceitar. Como, Betina, eu vou esquecer o mal que o outro me fez? Eu não vou ter amnésia. E como eu vou aceitar algo que foi errado? Então, perdoar não é esquecer ou aceitar, mas sim se desfazer daquele mal. Porque alguém fez o mal para mim, esse mal não é meu. Esse mal é da pessoa. Então, perdoar, olha essa palavra, você que está me assistindo. Perdoar perde o mal que o outro te fez e doar doa, devolve para ele. O mal? O mal que ele te fez, porque não foi eu que fiz o mal para mim mesma. Mas como eu devolvo o mal? Então, é tendo uma conversa bem assertiva com uma pessoa. Não tem é que ser fazer mal para o outro. Isso, não é assim no sentido de se vingar. Eu vou lá e vou devolver agora, eu vou fazer mal para a pessoa Como também. ela me fez, também eu vou fazer mal para ela. Não é. Não A gente tem que ter um trabalho primeiro com a gente mesmo. Primeiro identificar, presta atenção você que está em casa nos acompanhando. Isso. Não é devolver o mal com o mal, não é isso que a Marli está falando. Porque senão você também vai estar caindo na cilada de estar fazendo mal para o outro. Exatamente. E essa conversa, essa questão do de perder o mal, é um trabalho que tem que ser primeiro comigo. Eu quero lá realmente para devolver, eu devolvo para ele. Me libertando de uma me certa libertando. forma. Isso, Betina, e você que está me assistindo, é isso que nos ajuda ao quê? A superar um trauma. Passar por cima dele. É superar, não é esquecer e nem é aceitar. E olha só como isso leva a uma emoção muito tóxica. Se eu ouço assim, perdoar é esquecer. Ok, e eu preciso perdoar para eu ter uma emoção positiva e boa, que é o quê? A paz, por exemplo. Mas eu não consigo perdoar. Mas aí eu não consigo esquecer, porque eu não consigo mesmo, eu vou ter amnésia. E olha só, eu posso sentir culpa, olha a outra emoção. Então, se eu não consigo perdoar, que é esquecer, porque eu não esqueço, então eu não sou digna de Deus. Olha que absurdo. Não sou digna de Deus. Vira uma bola de neve isso aí, Marli. Uma bola de neve. Por isso é importante entender, primeiro, o que é perdoar. Então, perdoar é perder, é devolver o mal. Não é esquecer. Isso vai fazer com que você supere o trauma e continue a sua vida de uma forma equilibrada. Ok, a gente vai ter que voltar a falar sobre perdão aqui no outro programa, porque esse é um assunto bastante amplo, bastante extenso, e eu acho que quem está em casa nos acompanhando ficou aí com um gostinho de quero mais, quero entender um pouquinho mais, mas hoje a gente vai terminar a nossa discussão aqui, que a gente começou falando sobre emoções tóxicas, e depois entramos na questão da autossabotagem, né, que eu preciso identificar os meus pensamentos, eu preciso perceber que através da repetição de comportamentos, da repetição de pensamentos, eu estou me autossabotando, né, eu estou me permitindo, ou melhor, permitindo que eu não me liberte de algumas situações, que eu não evolua, que eu não me desenvolva, que eu não cresça, enfim, tanto na área pessoal quanto na área profissional. E sobre o perdão a gente volta uma outra hora para falar, porque eu mesma fiquei aqui com algumas dúvidas, Marli. Marli, eu queria que você deixasse para quem está nos acompanhando uma dica rápida de tudo que a gente conversou, o que a gente tem que gravar de tudo que foi falado aqui hoje no nosso programa. Se nós entendemos aqui nessa conversa que o sentimento, essa emoção que está aí lhe causando, né, um desconforto, ela não vem da situação que você está vivendo. Não é porque tem alguém brigando com você, porque alguém está deixando de falar com você, que você está se sentindo triste.
É da onde vem isso? Do seu pensamento, da maneira como você está interpretando isso. Então, preste atenção no que você está pensando e veja se isso faz sentido. Converse com Deus sobre você mesma. Quando você identifica um pensamento, fala assim, Senhor, isso que eu estou pensando faz sentido? É isso mesmo? Isso já vai barrar aquele pensamento e com isso vai barrar um sentimento tóxico em você e também, consequentemente, um comportamento inadequado. Isso vai fazer de você, querido, ser uma pessoa não perfeita, porque nesse mundo não existe ninguém perfeito, mas vai fazer de você ser um ser o quê? Autêntico. E a autenticidade traz equilíbrio, faz com que você viva de uma maneira com qualidade de vida. Isso é muito importante. Que é o que a gente busca, né? Qualidade de vida, né? Tá aí, então ficaram as dicas da Marli Portugal. Obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. E vocês viram, né? Ela prometeu, ela volta aqui pra gente conversar a respeito do perdão. Eu sei que você deve ter aí muitas perguntas, muita curiosidade sobre esse tema, então aproveite as redes sociais e mande pra gente a sua pergunta. Quem sabe a Marli pode respondê-la no nosso próximo programa. Marli, obrigada pela presença e obrigada a você pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!